Abra sua Bíblia comigo em 2 Samuel, segundo livro de Samuel, no capítulo 4. Tema da palavra de hoje: quem eu sou? Você pode colocar a mão aí sobre o seu coração e diga assim: quem eu sou? Eu não sei vocês, mas muitas vezes de manhã, quando eu acordo, vou para o banheiro e na hora que eu paro em frente ao espelho, paro em frente ao espelho, eu começo a falar com Deus, sabe? E ali em frente ao espelho, Deus me fala principalmente das minhas falhas, dos meus pecados. E às vezes a gente precisa disso. Não que o espelho seja mágico, não que o espelho tenha um poder de revelar, mas às vezes a gente olhando no espelho, a gente se enxerga, sabe? E a gente enxerga o nosso olho. E eu tenho tido essa experiência muitas vezes. E talvez um dia já passou pelo seu coração essa pergunta: quem eu sou? E quando passou essa pergunta, ou quando você fez essa pergunta, talvez a resposta tenha sido uma resposta que te deixou triste, te deixou abalado. Às vezes, quando a gente vai buscar responder essa pergunta, nós acabamos encontrando situações que nos levam a ficar mal. Eu já compartilhei com alguns irmãos que de um tempo para cá, sabe, depois que a gente passa dos 40, a gente começa a fazer conta. Quanto tempo eu ainda tenho de vida ativa? Você não precisa fazer isso, tá? Isso é coisa que eu faço. Mas às vezes eu olho para as minhas filhas, sabe? Fico pensando, quanto tempo será que eu vou ficar servindo elas? Eu vou ficar acompanhando assim ativamente? Que nem agora mesmo a gente fez essa viagem longa, abençoada, mas longa. E às vezes eu começo a falar: Senhor, quantos anos ainda eu vou conseguir ficar assim, ativo, né, me preocupando e com saúde? Essas perguntas às vezes não nos geram tanto bem-estar, mas às vezes são necessárias para que nós possamos talvez olhar para a circunstância que nos cerca e começar a valorizar um pouco mais. Jesus diz assim: não se preocupe com o dia de amanhã, porque cada dia basta o seu próprio mal. Ah, Jesus então está falando que todo dia é mal? Não. Jesus está dizendo que quando nós já nos preocupamos com o mal de amanhã, nós somos afetados pelo mal de hoje, pelo mal de amanhã. Então nós duplicamos o mal. Às vezes a gente sofre porque semana que vem eu tenho uma coisa para resolver, no final do mês eu tenho que fazer um exame, daqui a 60 dias eu tenho uma conta para pagar. E sabe qual é o problema disso? Nós não desfrutamos das coisas boas que Deus nos oferece naquele dia. Quando nós olhamos apenas para as dificuldades, para as lutas, nós somos cegados pela aflição. Nós somos incapacitados de compreender, de ver e de sentir que Deus tem cuidado de nós. Segundo Samuel, no capítulo 4, no versículo 4, diz assim: Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Ele tinha 5 anos de idade, quando chegou a notícia de Jezreel, de que Saul e Jonatas haviam morrido. A sua ama o apanhou e fugiu, mas na pressa ela o deixou cair, e ele ficou manco ou aleijado.
O seu nome era Mefibosete. Irmãos, Davi, o rei Davi, ele teve uma amizade muito grande com Jonatas. Jonatas quem era? Jonatas era o natural herdeiro do trono do rei Saul que caiu, que se matou inclusive numa das batalhas. E ele tinha um filho chamado Mefibosete. No dia em que o pai dele morreu, que a família toda dele morreu, o seu avô morreu, que era rei, chegou a notícia no acampamento: olha, todos morreram. E naturalmente houve o que? Pânico. E naquele pânico, a Bíblia diz que a sua ama, hoje a gente chama de Tata, né? A Tata pegou o menino na pressa para fugir e deixou ele cair. E a Bíblia diz que ele ficou aleijado, ele ficou manco, ele ficou deficiente. Muitos anos se passaram. Ali ele tinha 5 anos. E a Bíblia diz que no capítulo 9, se você puder me acompanhar, no capítulo 9, em certa ocasião, Davi perguntou: resta ainda alguém da família de Saul, para que eu possa mostrar lealdade, por causa da minha amizade com Jonatas? Então chamaram Ziba, um dos servos de Saul, para apresentar-se ao rei Davi. E o rei lhe perguntou: você é Ziba? Sou teu servo, respondeu ele. Perguntou-lhe Davi: resta ainda alguém da família de Saul, a quem eu possa mostrar a lealdade de Deus? Respondeu Ziba: ainda há um filho de Jonatas, aleijado dos pés. Aonde está ele? Perguntou o rei. Ziba então respondeu: na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar. Quando Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, compareceu diante de Davi, prostrou-se rosto em terra. Mefibosete? Perguntou Davi. Ele respondeu: sim, sou teu servo. Não tenha medo, disse-lhe Davi, pois é certo que eu o tratarei com bondade, por causa da minha amizade com Jonatas, o seu pai. Vou lhe devolver todas as terras que pertenciam ao seu avô Saul, e você comerá sempre à minha mesa. Mefibosete prostrou-se e disse: quem é o teu servo para que te preocupes com um cão morto como eu? Então o rei convocou Ziba e lhe disse: devolvi ao neto de Saul, seu senhor, tudo que pertencia a ele e a sua família. Você, seus filhos e seus servos cultivarão a terra para ele. Você trará a colheita para que haja provisões na casa do neto do seu senhor. Mas Mefibosete comerá sempre na minha mesa. Ziba tinha 15 filhos e 20 servos. Então Ziba disse ao rei: o teu servo fará tudo o que o rei ordenou. Assim, Mefibosete passou a comer na mesa de Davi, como se fosse um dos seus filhos. Mefibosete tinha um filho ainda jovem, chamado Mica. E todos os que moravam na casa de Ziba tornaram-se servos de Mefibosete. Então Mefibosete, que era aleijado dos pés, foi morar em Jerusalém e passou a comer sempre na mesa do rei. Vou repetir o versículo 5 apenas e o versículo 8. Então o rei mandou trazê-lo de Lodebar.
Versículo 8: Mefibosete prostrou-se e disse: quem é o teu servo para que te preocupes com um cão morto como eu? Feche teus olhos um pouquinho. Pai, obrigado por esta palavra. Obrigado pelo teu Espírito que já fala conosco. Obrigado por essa atmosfera de adoração que aqui está. Eu te peço, Pai, que não seja eu, mas o teu Espírito a conduzir esse momento. E que sejamos tocados, transformados, tratados, curados pela tua voz, pela tua palavra. Oramos em nome de Jesus. Amém. Muitas vezes, irmãos, nós temos a sensação de que aquilo que a gente está fazendo não está surtindo efeito. Você já sentiu isso alguma vez? Eu já. Às vezes a gente ora por alguém, às vezes a gente faz alguma ação, boa ação, e literalmente vem ao nosso coração aquela palavra ou aquela voz que diz assim: não adianta você se preocupar, não adianta você interceder, não adianta você semear, esse é um terreno infértil, esse é um terreno difícil. Muitas vezes, queridos, nós desanimamos diante das coisas, achando que o esforço que estamos fazendo nunca vai retornar para nós. Salomão, ele diz: lança o teu pão sobre as águas, e depois de muitos dias o achará. Significa, queridos, que quando nós ficamos desanimados com algo, porque o resultado não está aparecendo num curto prazo, nós precisamos simplesmente descansar. Existem algumas árvores frutíferas que demoram um pouco mais para dar o seu fruto. Nem todas as árvores são iguais. Nem todos os frutos, eles florescem e são oferecidos para nós na mesma estação. Por isso, queridos, às vezes nós precisamos olhar justamente para esse exemplo e descansar. Você pode falar comigo: eu preciso descansar no Senhor. Talvez Jonatas não pudesse imaginar que a amizade, a lealdade que ele tinha com Davi um dia pudesse surtir um efeito. Talvez Jonatas não pudesse imaginar que a lealdade que ele teve com aquele que seria o futuro rei surtiria um efeito na geração posterior. Este efeito, queridos, ele foi sentido na vida de Mefibosete. Eu gostaria de levar-nos agora a pensar, a meditar de como era a vida de Mefibosete. Quando Mefibosete parava em frente ao espelho, como eu falei antes, qual era a resposta que ele ouvia quando ele perguntava: quem sou eu? A Bíblia diz que ele tinha 5 anos de idade quando tudo aconteceu. E estima-se que nesse momento que Davi mandou chamá-lo, já haviam passado aproximadamente 15 anos. Então, a juventude, a infância e já boa parte da vida adulta de Mefibosete foi uma vida de quê? De completa frustração. A Bíblia diz que ele morava de quê? De favor. Ele morava de favor, mas ele não morava em qualquer lugar. Ele morava num lugar chamado Lodebar. E a tradução original de Lodebar significa lugar sem pasto. Ou seja, era o lugar mais horrível que poderia existir. Árido, seco, e ali nada produzia. E muitos historiadores dizem que Lodebar era a cidade onde justamente aqueles que eram excluídos da sociedade, os aleijados, os doentes, eram levados.
Então, Mefibosete vivia uma vida num lugar horrível, com um passado que o atormentava, e principalmente, Mefibosete vivia constantemente com medo. Por que medo, pastor? Porque naquele tempo, era muito comum, depois que havia a mudança da linhagem real, todos da família real anterior, eram mortos. Mefibosete não sabia da aliança de Davi com Jonatas. Mefibosete cresceu em meio ao medo, em meio à destruição, em meio à completa falta de esperança. E essa situação, queridos, muitas vezes ela faz parte da minha vida e da sua vida. A sensação de que o tempo está passando e as coisas estão só piorando. A sensação de que o tempo está passando, ao invés das coisas melhorarem, as coisas estão piorando. Ah, pastor, eu tenho fé, mas eu estou vivendo num deserto. Eu tenho fé, mas as coisas estão difíceis para mim. Quem sou eu? Eu sou um homem frustrado, eu sou uma mulher triste. E me vem à memória agora a situação de Elias. Elias era um profeta, não era qualquer pessoa, ele era um profeta do Senhor. Mas antes de profetizar ali, de fazer uma briga diante dos profetas de Baal, Elias teve que passar por um estágio da seca, o estágio do deserto. Elias, mesmo sendo servo do Senhor, mesmo sendo profeta do Senhor, ele foi levado para um lugar chamado Querite. Quem sabe um dia a gente fala um pouquinho sobre Querite. Querite era um lugar onde Deus o levou para ele beber da torrente e receber pão e carne de quem? Dos corvos. E a Bíblia diz inclusive que ali em Querite, ele mesmo sendo profeta, ele mesmo sendo um homem de Deus, ele mesmo sendo um homem que tinha intimidade com Deus, ele precisou se sujeitar a viver num deserto. Ele precisou se sujeitar a ser alimentado por corvos. Dali ele é alimentado por uma viúva, e você sabe a história. Mas queridos, quando ele volta, ele se apresenta ao rei Acabe, e ele fala ao povo: vocês precisam decidir a quem vocês querem servir, se a Deus ou a Baal. E ele faz a proposta, então, vamos ao Monte Carmelo. E ali, vocês sabem o que aconteceu. Todos aqueles profetas, aqueles 400 profetas, clamaram, da manhã até a tarde. E o Deus Baal não respondeu. E ele então manda construir o altar, coloca a oferenda, faz uma valeta ao redor, derrama água e faz uma oração. Ele diz: Pai, para que eles saibam que há um único Deus em Israel, apareça. Deus apareceu com fogo, levou a oferenda, levou as pedras, e ali os profetas de Baal foram exterminados. Elias precisava passar por Querite. Assim eu e você, queridos. Às vezes, mesmo nos sentindo mal, mesmo olhando no espelho, dizendo: eu estou no deserto, eu estou em Lodebar, aqui nada está produzindo. Ah, pastor, não, eu não estou assim. Mas talvez alguma área da sua vida está assim. Por tantas vezes eu fui aos pés do Senhor chorando, pedindo a Ele que me livrasse de um problema que eu tinha para resolver. Às vezes, amados, Lodebar é uma situação que nos incomoda, é algo que nos aflige, é algo que nós talvez trazemos lá da infância, que só nós sabemos. Muitos e muitos e muitos sofrem por coisas que nunca
contaram para ninguém. Um tempo atrás, nós fomos atender, eu e minha esposa, uma menina, uma moça. E ela tinha constantemente crises de pânico. Ela era uma menina triste. E ali nessa conversa, nesse atendimento, Deus nos levou a fazer uma pergunta: como foi a sua infância? Como foi a sua adolescência? E ela então começa a chorar muito e abre o coração para nós e disse: olha, eu fui abusada muitas e muitas vezes, quando eu ainda era criança, e depois eu perdi a virgindade num estupro, eu fui ameaçada de morte, mas eu nunca contei isso para ninguém. Hoje, ela ainda não está bem. Apesar de nós termos apresentado Jesus, ela tem dificuldade de olhar para o espelho e se enxergar como uma moça livre, como uma moça que recebeu o perdão de Deus. Amados, a autoimagem, a imagem que eu tenho de mim, ela é gerada pelo ambiente que me cerca e pelo passado que eu vivi. Não esqueça disso. A imagem que é gerada no espelho, quando eu me olho no espelho, ou quando eu estou lá na cama, só eu, e começo a falar comigo mesmo, essa imagem, esta sensação, esta resposta de quem sou eu, ela é gerada, senão pelas circunstâncias que estão me cercando e pelo passado que eu vivi. Quero fazer uma pergunta para você. Os ouvidos de Mefibosete estavam acostumados a ouvir o quê? Talvez por tantas vezes ele ouviu a história que o deixou aleijado. E a circunstância que ele vivia, o ambiente que ele vivia, era um ambiente de destruição, de tristeza. Era um ambiente de medo. Então, queridos, o ouvido dele estava acostumado a ouvir palavras de tristeza, de lamento, de lamúria. Mefibosete certamente não acreditava que no mundo pudesse existir compaixão, solidariedade, amor, misericórdia. O ambiente que nos cerca, amados, ele condiciona a nossa mente, condiciona o nosso entendimento. Quer ver um exemplo disso? Já contei muitas vezes, né? Você talvez tenha uma experiência assim. Uma menina que cresceu num lar onde o pai agredia muito a mãe, ou que a mãe não respeitava o pai e a agredia, talvez com palavras. É uma menina que, quando chegar na época de encontrar um namorado ou buscar um casamento, ela vai lembrar de quê? Qual é a referência que ela vai ter? Assim também o menino. Assim também o menino. Eu vi o testemunho de um pastor, há uns anos atrás, que disse que quando ele casou, na primeira semana, o pai dele pegou ele pelo braço e levou ele todo dia para o bar. E ele chegava em casa todo dia, 1, 2, 3 horas da manhã, na primeira semana de casado, embriagado e de madrugada. E o pai dele disse para ele: eu estou fazendo isso com você para que você não acostume mal a sua esposa, para que a sua esposa saiba que você vai ir para o boteco e vai chegar tarde, porque se você não fizer isso já no começo do casamento, quando você começar a querer fazer depois, você já não vai mais conseguir dominá-la. Pode parecer loucura, mas existem pais que levam os filhos em locais de prostituição para que ele tenha
as primeiras relações. Este não é um mundo tão distante da nossa realidade. E esse talvez seja um mundo que vem contaminando gerações e gerações, gerações e gerações. Se nós crescemos numa casa cuja família não se preocupa em organizar a casa, em limpar a casa, em tirar a sujeira da casa, em tirar a teia de aranha, em limpar o banheiro, o que vai ser uma casa normal para mim e para você? Uma casa suja. Isso não tem nada a ver com riqueza. Isso não tem a ver com dinheiro. Isso tem a ver com higiene. Se nós, quando vamos para a televisão, assistimos todos os... Sabe aqueles programas que, quando você liga a TV, quase que escorre sangue na tela? Sabe? Amados, se a gente se condicionar a assistir apenas isso, e não precisa nem ser o programa de violência, pode ser uma TV aberta aí que vocês sabem que traz lixo para dentro das casas. Nós somos condicionados a pensar assim também. E nós passamos a não acreditar que o mundo tem jeito. E assim estava, queridos, o coração de Mefibosete. Eu estou condenado a viver aqui, nesse lugar de tristeza, nesse lugar que não tem jeito para mim. Eu estou condenado a viver esquecido. Mas Deus nos traz nesta noite para dizer para mim e para você que por mais que as circunstâncias que nos cerquem, por mais que o passado que nós vivemos nos deixaram marcas, nós temos um Deus que tudo pode. Nós temos um Deus que tudo faz. Nós temos um Deus que tudo reconstrói. Nós temos um Deus que diz: dos teus pecados, do teu passado, eu não me lembro mais. Existem sequelas que sempre nos acompanharão, mas elas não podem nos dominar. Você pode guardar isso no seu coração? Existem sequelas. Qual era a sequela de Mefibosete? Os pés. Era uma sequela física. A sequela física de Mefibosete acompanhou Mefibosete até o fim dos seus dias. Ele não deixou de ser aleijado. Ah, Deus pode fazer um milagre? Claro que pode. Mas nesse caso Deus não fez. Deus não consertou os pés de Mefibosete. Mas o que passou a acontecer na vida de Mefibosete, a partir do momento em que o rei o chama, a figura de Davi, queridos, é a figura do próprio Jesus. A figura de Davi é a figura do próprio Deus, que hoje diz: eu estou chamando você. A sequela que ficou emocional no coração de Mefibosete não poderia mais influenciá-lo. Muitas vezes, amados, inclusive por muitos pregadores de internet, nós somos influenciados a acreditar que quando nós encontramos Jesus, nós vamos para a igreja, tudo vai mudar. Essa semana ainda, nós estávamos lá em Criciúma e começamos a acompanhar lá um canal de TV. E lá tinha um pastor dizendo: olha, venha para a campanha tal, e a tua vida vai mudar. Você nunca mais vai pedir dinheiro emprestado. Querido, eu vou dizer uma coisa para você. Se nós vamos para Jesus, pelo que Ele pode nos dar, se esse é o motivo, quando o concorrente vier e oferecer algo melhor, a gente muda de preferência. Não. Deus não nos chama dizendo: olha, venha que eu vou resolver todos os teus problemas, venha que eu vou te dar isso, venha que eu vou te dar aquilo, venha que eu vou multiplicar tuas finanças, venha que eu vou curar todos os problemas de saúde. Não! A proposta é outra.
E essa proposta de olhar para mim e para você hoje e dizer: eu quero chamar você, eu quero que você diga para mim quem é você, e eu quero tocar nesse assunto. Mefibosete, queridos, ele continuou sendo aleijado. Algumas marcas do nosso passado, infelizmente, sempre serão visíveis. Mas essas marcas, elas não devem, não podem nos dominar. E eu profetizo isso na tua vida. Se existe marca que você traz, talvez de decisões impensadas, talvez no passado você tomou uma decisão que abalou a tua vida, abalou a tua vida emocional, abalou a tua vida financeira, abalou teu casamento. Isso talvez esteja dominando você. Isso talvez esteja ali remoendo, e você remoendo. Amados, você vai continuar lembrando. Mas o que Deus propõe é cicatrizar isso. Porque a cicatriz nos faz lembrar, mas a cicatriz não gera mais dor. E eu quero que você, como se você estivesse olhando para o espelho agora, faça uma pergunta: o que me domina? Me domina a palavra do Senhor que está vindo ao meu coração? Ou as circunstâncias que estão me cercando? O que me domina é o que eu vivi no passado, os erros que eu cometi? Ou o convite do rei que diz: venha, venha. É importante lembrar disso. É importante assumir isso. É importante detectar o que nos domina. Existem promessas na Bíblia que são para o futuro, mas existem promessas que são para o presente. No capítulo 21 de Apocalipse, Deus nos dá uma promessa por meio do apóstolo João. Ele diz: eis que estou fazendo novas todas as coisas. Aleluia. Sabe que promessa é essa? É a promessa da Nova Jerusalém. É a promessa do tempo vindouro. É a promessa da eternidade, onde não haverá mais choro, onde não haverá mais lamento, onde não haverá mais dor, onde não haverá mais doença. Mas existe uma promessa, o apóstolo Paulo traz lá na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5: aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas, as coisas antigas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Essa não é uma promessa para o futuro, essa é uma promessa para hoje. Fala comigo, para hoje. E nós precisamos diferenciar isso, amados. Pastor, mas eu não tenho fé. Bem-vindo à realidade. Eu não tenho fé, eu não consigo dominar o meu medo, eu não consigo. A síndrome de Tomé, muitas vezes ela invade o nosso coração, e a gente caminha um pouco e quer voltar. Exatamente o que aconteceu com Pedro. Pedro apareceu lá, de novo Pedro, né? Uns pés pelas mãos, né? Viu Jesus caminhando sobre as águas e fala: se és tu, me manda ir contigo ao teu encontro. E Jesus falou o quê? Vem! E ele foi, ele começou bem. Mas aí, ele reparou nas ondas e no vento. Amados, é por isso que nós sofremos. Nós não sofremos porque Jesus não está conosco. Nós não sofremos porque Ele não nos convidou. Nós sofremos quando nós olhamos muito mais para as circunstâncias que nos cercam do que para a promessa, para o chamado. A Bíblia diz que ele começou a afundar e começou a gritar: Jesus, me salva, me salva, me salva, me salva.
Davi, amados, tem uma figura aqui muito clara da figura de Deus. Jonatas é a figura de Jesus. E Mefibosete é a minha figura. Observe que Davi, ele diz algumas frases aqui, eu anotei para você. O versículo 3, ele diz assim: eu quero mostrar a lealdade de Deus. Eu quero mostrar a lealdade de Deus. No versículo 4, ele faz uma pergunta: aonde está Mefibosete? Aonde está? Você lembra quando Deus chega no jardim, depois que Adão e Eva haviam comido da fruta? Ele chega no jardim e diz assim: Adão! Você fala comigo: Adão! Adão, cadê você? Onde é que você está? Por que Adão se escondeu? Um misto de medo, um misto de vergonha. Mas Deus, Ele continua gritando. Deus, inclusive, no versículo 6, quando Mefibosete chega diante do rei, o rei olha para ele e fala assim: Mefibosete? Sabe quando você encontra uma pessoa que você não via há muito tempo? Você olha para ela e fala assim: Cleo? O rei olhou para ele e disse: é você, Mefibosete? O rei nos chama pelo nome. Não importa se o meu nome lembra um homem aleijado, não importa se o meu nome lembra um homem pecador, não importa se o meu nome lembra um homem falido, um homem frustrado, um homem quebrado, um homem que não sabe nem como resolver as coisas. Deus nos chama pelo nome. Interessante que Davi, já no versículo seguinte, fala: Mefibosete, não tenha medo. Mas por que Mefibosete chegou diante do rei com medo? Porque ele não sabia da lealdade, do amor, da amizade que havia entre Davi e Jonatas. Irmãos, escute o que eu vou falar. O medo, ele nos domina quando nós ainda não descobrimos a amizade de Deus reconstruída com o mundo por meio de Jesus. Há muitos anos atrás eu estava dando uma aula de pós-graduação em Cascavel, quando eu trabalhava lá, e era uma turma que era só de empresários. Era um grupo formado pela associação comercial, e tinha lá vários empresários, profissionais liberais. Inclusive a aula era na Associação Comercial de Cascavel. E eu não sei por que cargas d'água, lá pela metade de uma das aulas, eu toquei no assunto sobre medo de avião. Um levantou: não, eu tenho medo de avião, eu tenho medo de avião. E eu disse então, eu falei: olha, você que tem medo de avião, você não tem medo de avião porque você acha que ele não é confortável, você não tem medo de avião por outro motivo senão porque você tem medo que ele caia, certo? É verdade. Mas aí você tem medo de avião porque você tem medo que ele caia, porque você sabe que se o avião cair, 99,9% da chance é de que você morra. Então, na verdade, você não tem medo de avião, você tem medo de morrer. Foi um silêncio. E eu vi que Deus havia aberto uma porta ali. Eu disse: e se você tem medo de morrer, é porque você não tem certeza do lugar para onde você vai. Paulo diz que a morte
é lucro. Amados, Deus quer tirar todo o medo do seu coração. Deus não nos deu um espírito de medo. Deus não nos deu joelhos trêmulos. Deus nos deu um espírito de coragem. Deus nos deu um espírito de equilíbrio e de amor. Ah, pastor, então quer dizer que eu não posso ter medo de nada? Não é isso que eu estou falando. Mas às vezes, queridos, nós somos dominados pelo medo, a ponto de esquecer que nós temos um Deus que tudo pode, que tudo crê, que cuida de nós. Com todo respeito, muitos ainda não vêm à igreja por medo do Covid. Mas o medo não é do Covid. O medo é de morrer. Ah, pastor, então quer dizer que o senhor está dizendo que não preciso cuidar? Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que todos nós temos afazeres todos os dias. Todos nós trabalhamos. Todos nós vamos ao banco. Todos nós recebemos pessoas em casa. Todos nós talvez fomos convidados a 1, 2 ou 3 festas. Mas às vezes, amados, nós usamos o medo como uma muleta. Não. O medo, em muitas situações, é responsável por guardar a nossa vida. O medo faz parte da natureza humana. Se eu não tiver medo, eu vou começar a atravessar a rua e não vou olhar para o lado. É um instinto de defesa. Se alguém vem para me agredir, eu vou para trás. Por quê? Porque esse instinto de defesa é esse medo que já está em mim, faz parte do ser humano. Mas quando o medo ele domina as emoções, quando o medo ele domina inclusive a área espiritual, nós não conseguimos aproveitar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É por isso que Paulo diz: não vos amoldeis a este mundo. Não entrem na forma do mundo. Não pensem como o mundo. Não fiquem agindo como o mundo. Não, mas transformai-vos. Transformai-vos pela renovação da vossa mente, pela renovação da maneira de pensar. O medo, ele nos domina. No versículo 7, o rei diz assim: eu vou devolver para você todas as terras que pertenciam ao seu avô. Irmãos, aqui tem um sentido profético. O que o rei estava fazendo? O rei não estava dizendo: ô Mefibosete, eu quero resolver o teu problema financeiro. Quando nós olhamos para este versículo, baseados nessa teoria podre da teologia da prosperidade, nós vamos para a Bíblia e vamos negociar com Deus e vamos dar ordens para Deus. Você já viu alguém orando dando ordem para Deus? Senhor, em nome de Jesus, eu ordeno que essas coisas... Está errado. Você tem que dar ordem para o demônio. O demônio, se você é cheio de Deus, ele tem que te obedecer. Mas às vezes, amados, a gente quer dar ordem para Deus. Não. Nós precisamos glorificar o nome de Deus. Buscar a presença do Senhor, adorá-lo em espírito e em verdade, e as demais coisas elas vão sendo acrescentadas. A palavra diz: eu vou devolver as terras. Significa, queridos, eu vou devolver a honra. Eu vou devolver aquilo que eu prometi. Quando Deus fala comigo e com você sobre devolução de algo que talvez eu perdi no passado, talvez Ele não esteja devolvendo exatamente aquilo que você perdeu,
mas Ele vai devolver aquilo que vai te dar condições de viver um tempo que você deixou de viver. Tem coisas que nós perdemos quando éramos criança, e que se Deus devolver exatamente aquilo que nós perdemos lá atrás na infância, agora como adultos, a gente não consegue usufruir. O rei diz no versículo 10: você comerá sempre na minha mesa. Aleluia. Fala comigo, intimidade. Se alguém vai comer na sua mesa, Jever, essa pessoa vai olhar para você. Se alguém vai lá jantar na sua casa, Renato, essa pessoa, ela não vai ficar olhando para o chão, ela vai olhar para você, ela vai ver quem está com você. Isso é intimidade. E o rei hoje diz: você está se sentindo indigno? Você tem perdido a intimidade comigo? Não, eu quero devolver para você esse convite. Eu quero convidar você a olhar nos meus olhos. Eu quero convidar você de novo a retomar essa intimidade que você perdeu. No versículo 13, que eu acho incrível. E agora, antes eu estava ali na sala orando, e Deus me lembrou de um versículo. Abra comigo aí rapidinho, Apocalipse 21. Apocalipse 21, versículo 2. Apocalipse 21, versículo 2 até o versículo 7. Olha só, a visão de João. Ele diz assim: vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada por seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais Ele viverá. Fala comigo, Ele viverá. Aleluia. Eles serão os seus povos. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou: escreva isto, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Disse-me ainda: está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. E quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte de água da vida. O vencedor herdará tudo isso, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Irmãos, isso aqui é uma promessa da Nova Jerusalém, uma promessa de um endereço que eu e você teremos. Quando o rei chama Mefibosete, ele diz assim: Mefibosete, você vai mudar de endereço. Guarde isso. Quando você ouve isso, isso aí tem que incendiar o seu coração de alegria. O rei, a figura do rei, a figura de Deus, olha para quem? Olha para um aleijado, olha para um humilhado. Hoje pela manhã, muitos receberam aí no nosso grupo a palavra que diz que o exército de Davi, o exército do rei Davi começou com quem? Com aqueles que não tinham dívidas, com aqueles que eram honrados, com aqueles que eram os melhores, com aqueles que eram os mais importantes. Não! Começou com os endividados,
Começou com aqueles que eram excluídos da sociedade, os descontentes. Mefibosete chega exatamente com esse sentimento diante do rei, e o rei olha para ele e fala: Mefibosete, você vai mudar de endereço. O teu endereço hoje é Lodebar, mas a partir de hoje o teu endereço é Jerusalém. Nós precisamos viver com isso claro no nosso coração. Quando Isaías fala no capítulo 1: se creres, comerás o melhor desta terra. Amados, essa profecia não é material. Essa profecia é sentimental e espiritual. Se nós cremos, nós tomamos posse daquilo que Deus nos prometeu, e a nossa vida vai ser feliz. Jesus diz: eu venho para que tenham vida e a tenham em abundância. Mas esse em abundância, amados, não diz respeito talvez a todos os nossos problemas resolvidos. Existem sequelas que vão nos acompanhar. Tem grandes homens e mulheres de Deus que levaram para o seu túmulo doenças, fragilidades, problemas sentimentais do passado. Quantas e quantas pessoas, homens e mulheres de Deus, que morreram precocemente, e a igreja clamando por cura, e Deus o levou. A cura, talvez para mim, não seja das minhas deformidades deste mundo. Isso não é generalizado. Mas a maior cura, Ederson, ela precisa ser do coração. A maior cura precisa ser das circunstâncias que me envolvem, não me levam mais para a tristeza. A maior cura precisa ser o passado que eu vivi, aquilo que eu presenciei, as decisões que eu tomei, elas não estão me jogando mais para o buraco. Porque o rei hoje me chama e ele diz: eu quero dar a você um novo endereço. Você toma posse disso? Fala comigo: eu tomo posse desta palavra, desta promessa na minha vida, em nome de Jesus. Já indo para o final, tem algumas perguntas para mim e para você. Como você se vê? Dá para responder aí? Quem é você? Lá no fundo do teu coração, quando você sonda, o que você espera para amanhã? Tem alguma característica de Mefibosete que me domina? Eu vou dizer para vocês, em mim tem muitas. Muitas. Vou contar para vocês uma coisa que eu não queria ser assim. Pode não parecer, irmãos, mas eu herdei um sentimento de necessidade de autoafirmação constante. Constantemente eu estou olhando para mim. E eu estou em dúvida se eu estou agradando ou não estou. Tem muita gente que gosta de receber presente, né? Eu não vou dizer para vocês que eu não gosto. Claro que eu gosto. Quem não gosta? Mas eu prefiro muito mais dar presente do que receber.
Se você chegar amanhã e falar, pastor, é o seguinte, eu comprei um sapato para você, comprei uma camisa para você, comprei, sei lá, um chocolate. Glória a Deus, você vai ser abençoado e muito abençoado pela honra para comigo, que sou teu pastor. Mas se você não me trouxer o sapato, e você vier e disser, pastor, eu senti saudade sua. Pastor, olha, eu estava longe, eu quero ficar mais perto de você. Pastor, sabe aquela palavra gerou fruto na minha vida. Irmãos, a minha esposa sabe disso. Às vezes eu beijo, abraço a Rebeca e falo, e a Maria Júlia, eu falo, filha, hoje mesmo quando a gente chegou de viagem, e a Marju é diferente da Rebeca, isso é questão de personalidade. Tem gente que gosta e tem gente que não gosta. Tem gente que gosta de ser abraçado o dia inteiro. E tem gente que não liga. E hoje eu cheguei e beijei elas, abracei, falei, que saudade, eu te amo. E beijei de novo. E a Marju falou assim, saudade também. Mas isso é dela. É ela. Às vezes, amados, nós contaminamos ou nos contaminamos com o ambiente que nos cerca. E a gente diz, não, peraí, ninguém me ama mais. Calma. Não é porque as pessoas não pensam como você, ou não é porque as pessoas não têm as mesmas necessidades que você tem, que elas não te amam. A minha esposa eu sei que eu posso falar 50 eu te amo para ela, mas se eu chegar com um sapato, é assim. Isso não significa que ela duvide do meu amor por ela. Cada um de nós tem um pouquinho de Mefibosete. Cada um. E nós precisamos aprender, sabe o quê? Aprender a diferenciar isso, principalmente dentro de casa. E eu sei porque eu sou assim. Eu sei. Isso vem lá da minha infância. Isso vem lá de trás. Mas eu não posso permitir que o que aconteceu na minha infância seja superior às circunstâncias que estão me cercando hoje. Guarde isso no seu coração. Eu não posso permitir que o meu passado domine a promessa que Deus está me dando para hoje, para o presente e para o futuro. De que mesmo que Mefibosete se autodenominou? Qual é o nome que ele deu para ele mesmo? Um cão morto. Não era nem vivo. Eu quero dizer para você que um dia pensou que você é um cão morto. Para você que um dia achou que você não vale nada. Eu quero dizer para você que um dia duvidou do amor de Deus. Para você que um dia achou que Deus, Ele não poderia resgatar a tua autoestima, resgatar a tua fé, resgatar aquilo que você perdeu. Você que tem se sentido inferiorizado, Deus hoje vem e diz, eu tenho outro nome para você. E ao invés de pensar sobre você, ao invés de concordar com a sua autoimagem de um cão morto, vem o próprio Jesus e diz,
qual o pastor que, tendo 100 ovelhas, quando vê que uma se perdeu, não deixa as 99 e vai atrás daquela que se perdeu? É isso que Paulo quis dizer em transformai-vos pela renovação da nossa mente. Quando nós olhamos para o mundo, qual é o sinônimo de sucesso que o mundo nos oferece? Qual é o sinônimo de pessoa bem-sucedida que o mundo nos oferece? Dinheiro, status, poder. Pois Deus vem hoje e diz: não vos amoldeis com este mundo, mas transformem-se e passem a pensar diferente. E aí vocês vão poder aproveitar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Se você ainda não entende o que é um Deus de misericórdia, Ele vem hoje e diz: eu estou exercendo misericórdia sobre a tua vida, em nome de Jesus. Mefibosete, quando foi chamado, ele foi até o palácio, se apresentou ao rei como ele estava. Por tantas vezes, e talvez você que está aqui, que já falou de Jesus para alguém, já convidou para vir ao culto, já ouviu uma frase: ah, pastor, eu já ouvi tantas vezes, essa semana que passou eu ouvi de novo: pastor, é o seguinte, eu tenho umas coisas para resolver na minha vida, e a hora que eu conseguir abandonar aquilo, aí eu vou para a igreja, eu sinto que eu preciso. Ou então, você ouviu alguém dizendo assim: olha, convida o fulano, porque aquele lá precisa. Aquele lá precisa de igreja. Aquele lá precisa de Jesus. Mefibosete chegou diante do rei arrebentado. Como é que fala por aí? Moído. Mefibosete esgualepado. Mefibosete foi e se apresentou ao rei destruído fisicamente. Ele não conseguia nem caminhar. Aí às vezes a gente fala: não, eu não posso ir para Jesus, eu não tenho problema nenhum físico. Não, é muito longe, eu saí a pé de onde eu moro. Não, eu quero dar um exemplo aqui dos irmãos que vêm de outra cidade, e às vezes tem irmão que mora do lado da igreja, uma quadra da igreja, não essa, mas talvez qualquer igreja, e não vai. Mefibosete chegou diante do rei com as emoções em fiapo. Mefibosete chegou diante do rei sem um centavo, porque ele morava de favor. Mefibosete chegou diante de um rei excluído da sociedade. E não preciso nem falar de como é que estava a espiritualidade de Mefibosete. Mas o rei simplesmente olhou para ele e falou: a partir de hoje, você comerá todos os dias na minha mesa. Mas rei, eu não passo de um cão morto, eu não valo nada. Você vai morar em Jerusalém. Aleluia. Você pode ficar em pé um pouquinho, até para você não dormir. Deixa aí na cadeira, não se distraia. O rei hoje, o rei Jesus nos manda um recado. O recado é: eu quero mudar o seu endereço. Você vai sair de um lugar árido, seco
sem vida para morar onde Deus habita. Você vai mudar a sua alimentação. Mudar a alimentação sabe o que isso tem a ver? Isso tem a ver com aquilo que nos alimenta, que nos enche, que nos preenche. Aquilo que está nos completando, aquilo que nós estamos nos alimentando. Tem muita coisa, amados, que nós achamos que são alimentos nutritivos, mas na verdade é lixo. É lixo. O rei diz: olha, você precisa comer o que eu estou comendo. E tem algo profético nisso. Você não pode se alimentar de coisas que o rei não comeria. Isso não tem nada a ver com picanha, com carne. Não tem a ver com pratos requintados. Tem a ver com aquilo que nos enche, que nos preenche, que nos alimenta. Recuse a comida do mundo, mas traga para perto a comida do rei. Hoje Deus está dizendo: eu quero mudar as tuas vestes, eu quero mudar as tuas companhias, eu quero mudar os teus pensamentos, e eu quero escrever você na lista de moradores de Jerusalém. Feche teus olhos um pouquinho. Procure lembrar, como é que você chegou aqui hoje? Como é que estava teu coração nesse final de semana, talvez? Como é que você tem se enxergado? Você tem se culpado por coisas do passado? Você tem estado com medo? Algo tem tirado a presença de Deus da tua vida? Ou por mais que você diga: pastor, eu não estou em pecado, mas eu não estou bem. Hoje, Deus nos pede justamente: quem é você? Quem sou eu? Não porque Ele não sabe, é porque Ele quer que nós estejamos olhando para nós mesmos e descobrindo quem somos.